a nossa última palestra da tarde e um momento super esperado com o nosso palestrante que veio de Minas Gerais, o tema da nossa terceira e última palestra do nosso ciclo de palestras é o regime de previdência complementar do Estado do Pará, o que o servidor precisa saber. E o nosso palestrante é o Marcelo Campos, ele tem um currículo super extenso, a pedido dele, nós resumimos esse currículo, senão eu ia ficar até amanhã aqui falando. Ele é advogado associado da Brito Campos, Ribeiro e Gonçalves, advogados associados, pós-doutor em Direito pela UFMG, professor e autor de diversos livros. Gostaria de pedir uma salva de palmas para o Marcelo Campos. Professor Marcelo Campos. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que foi feito. Estava num evento em Brasília, muito similar a esse, né? Em que nós debatimos uma questão relacionada à previdência do regime próprio, do regime complementar, e tive a grata surpresa de conhecer o Charles, né, naquele evento, e nós conversamos numa possibilidade de alinhar e convergir aqui para prestar serviços no sentido de auxiliar os servidores, né, vinculados ao Sindifisco Pará, na sua tomada de decisão, uma decisão existencial, né, uma decisão de vida, uma decisão importante. Então, foi uma grata satisfação, nós conseguimos alinhar essa agenda. Agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter a possibilidade de falar depois das brilhantes falas, né? Eu não tenho toda a doçura, toda a didática das que me antecederam, mas eu vou tentar passar aqui algumas informações, estritamente informações, e vou fazer algumas perguntas apimentadas, né, para a gente poder conhecer um pouco mais. Parabenizar pelos 31 anos, né, do sindicato, eu acho que é um marco importantíssimo, é um marco importantíssimo na construção da defesa dos direitos e das prerrogativas de todos aqueles que vinculam. Então, parabéns, e faço aqui em nome do presidente, né, esse cumprimento. Mas, sem mais delongas, vamos, então, tentar elucidar algumas questões, clarear algumas questões e apimentar ou colocar dúvidas justamente para reflexão. Veja bem, quais são os regimes previdenciários brasileiros? O que são regimes previdenciários? O que são regimes? A gente está pensando aí que eu estou precisando de regime. Eu estou precisando de regime, uns 3, 4 quilos aí nas férias, né? Mas qual que é a ideia do regime? Conjunto de regras. Conjunto de regras, normas e princípios que regem a previdência de um universo diferente de pessoas. No Brasil, nós temos a Previdência Social, que faz parte de um plexo maior, que é a Seguridade Social. A Seguridade Social é definida na Constituição, no artigo 194, para dizer que é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar benefícios e serviços nas áreas de previdência social, saúde e assistência social. A Previdência Social, por sua vez, ela se subdivide nesses regimes jurídicos, né, todas vinculadas à Previdência Social. O regime geral, talvez aí o mais noticiado pela imprensa, Regime Geral de Previdência Social, RGPS, do qual fazem parte todos os trabalhadores seletistas, empregados públicos, servidores que não titularizam cargo efetivo, servidores de cargo efetivo de municípios que não têm regime próprio, né, faz parte aí do Regime Geral de Previdência Social. Nós temos a Previdência dos Militares, que é um sistema um pouco diferente da Seguridade Social. Eles fazem parte do Sistema de Proteção Social dos Militares, que aí está sendo regido recentemente pela Lei 13.954, de 2019, né, mas que tem um sistema de previdência bem específico. O militar não se aposenta. O militar ele tem uma forma de inatividade diferenciada, reserva, remunerada ou reforma. A inativação deles é um pouco diferente, tem regras específicas. Temos os regimes próprios de previdência social, falei no plural. Regimes próprios significa que são aproximadamente 2.100 regimes próprios. Aqui o Estado do Pará tem o RPPS do Estado do Pará. Servidores titulares de cargo efetivo pertencem ao RPPS aqui do Estado do Pará. E nós temos o RPC, que é o Regime de Previdência Complementar, que
Em relação aos demais que eu mencionei, o RGPS, o RPPS e dos militares, são regimes básicos, são regimes elementares. Enquanto que o regime complementar, ele é complementar. Ele é o que eu digo, um aperfeiçoamento previdenciário. Enquanto os regimes básicos são obrigatórios, o regime complementar ele é facultativo. Ele vai ter ou não adesão daquele interessado. Bom, o que acontece em relação aqui aos servidores públicos? A Luísa disse isso muito bem, eu quero fazer um destaque apenas. O servidor, quando ele ingressava no serviço público, antes de Marco, emenda 20 de 98, ele se preocupava em ingressar no serviço público. O planejamento dele era fazer um concurso público, prestar um concurso público para um cargo que lhe desse um conforto para a sua vida. A partir do momento que ele era nomeado, tomava posse, entrava em exercício, ele não se preocupava tanto com a sua aposentadoria, porque era uma aposentadoria do que nós chamamos de benefício definido, sistema BD. O que é um sistema BD? A lei define. Olha, você se aposentando, você vai ter direito a lei definia. E lá, Marcelo, quando eu entrei no serviço público, isso é novo, mas quando eu entrei, era, no mínimo, a maior remuneração. Porque ganhava-se mais aposentado do que ativo. Eu não precisava preocupar. Eu tinha garantia que lá na frente eu iria receber um adicional trintenário, ia ter mais de remuneração, de proventos do que de remuneração. Esse sistema foi mudando paulatinamente. Eu falei da emenda 20 aqui, houve ali uma emenda número 3, a Constituição, que preocupou com o custeio, mas a emenda 20, ela atrai o caráter contributivo do sistema. Não era. O servidor não contribuía para a sua aposentadoria, ele contribuía para a pensão e demais benefícios. Para a aposentadoria, ele não contribuía. Passou a exigir dele a contribuição como retribuição do benefício de aposentadoria. Ali começou a acender o alerta, a luz amarela. Servidor, você precisa começar a se preocupar com a sua aposentadoria. Você precisa se planejar. O planejamento da sua aposentadoria. Começou ali. Daí veio, por exemplo, a emenda 41 e mudou uma questão muito importante, criou caráter solidário e transformou o sistema em CD. Não é mais BD, é CD, contribuição definida. O que define os proventos de aposentadoria e a pensão por morte não é a lei, é a contribuição. É a base de contribuição do servidor que será levada a efeito de cálculo para saber quanto que ele vai receber. E passa a ser uma lógica muito simples. Contribuiu mais, recebe mais. Contribuiu menos, recebe menos. Essa é a lógica do sistema. Vem, então, a emenda 103, a mais recente emenda 103, e o Estado aqui do Pará surfou na onda da emenda 103 e fez logo a sua reforma também, de acordo, ipsis literis, de acordo com a emenda à Constituição número 103, criando, inclusive, nós tivemos essa discussão lá, e eu acendo aqui o alerta, algumas questões que nós temos dúvida de constitucionalidade, secretário de Fazenda, que é a questão da contribuição extraordinária. Porque a contribuição extraordinária foi prevista para o plano federal. Será que o âmbito dos estados tem essa autorização constitucional para instituir esse tributo? Ponto. Dúvida. Mas, enfim, criou essa situação. E, olha só, lá na emenda 41, voltando um pouco na emenda 41, previu a possibilidade dos entes federativos criar uma previdência complementar para ter um sistema híbrido básico, RPPS, até o teto do INSS, mais a complementar para fazer face ao pagamento dos benefícios que excederam o teto do INSS. Previu a possibilidade, não obrigou ninguém a criar, só a possibilidade. Só que a emenda 103, ela conversou diferente. Ela passou a obrigar a criação do regime de previdência complementar. Então, os entes federativos não têm saída. Eu falei de 2.100, regimes próprios, todos têm que criar o regime de previdência complementar. E para criar o regime de previdência complementar, ele tem que estabelecer as suas alterações legislativas. Se for município, na lei orgânica, na lei complementar, na lei ordinária.
Se foi Estado, como é o Estado do Pará, na emenda à Constituição, por isso que teve a emenda à Constituição 77. Na lei complementar, nas leis ordinárias, né, tem que mudar a sua legislação. E, para criar o regime, que é conjunto de regras, normas e princípios, ela tem duas possibilidades. Cria o regime e cria a entidade gestora do regime complementar. Porque nós temos o RPPS do Pará, cuja unidade gestora é o IGPREV. E poderia criar também uma entidade gestora do RPC Pará. Só que isso é custo, isso é oneroso. Preferiu, então, não criar uma entidade própria do Estado, mas aderir ou fazer um convênio, melhor dizendo, com uma já criada. E, por isso, procedimento de escolha, escolheu a Previcom SP. Previcom SP, ou SP Previcom, é uma entidade, é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica com CNPJ, que tem uma natureza estranha, é fundação pública de direito privado. Fundação pública porque rege-se por normas de direito público, licitação, contratos, etc. De direito privado, porque faz a capitalização de recursos previdenciários. E a SP Previcom, ela tem planos. Um deles é o Previcom PA. Então, o Previcom PA não é uma pessoa jurídica. Você não pode pegar no Previcom PA. Ele é um plano. Ele é um plano de benefícios de previdência complementar administrado pela SP Previcom, que faz parte do RPC, Regime de Previdência Complementar. Então, essa criação foi obrigação, né? Logo que veio, ou a partir do advento da emenda de 2019, a 103. O que está nas entrelinhas? Que a gente tem que preocupar, né? A fala de advogado é boa porque ele pode sair batendo em todo mundo. De professor é melhor ainda, né? Mas a ideia não é essa. A ideia é esclarecer. Esclarecer. A ideia aqui é dar esclarecimentos gerais para que os senhores servidores façam as perguntas certas, no momento adequado. Porque na contratação que foi feita do nosso escritório, haverá o planejamento previdenciário por um parecer individualizado, em que cada servidor vai poder conversar com o advogado por até 30 minutos para esclarecer as suas dúvidas. Então, a ideia é saber qual que é o forró que está tocando aí? Né? Qual é a pergunta certa a ser feita? Né? Então, essa é a ideia. Então, aqui a nossa explanação é uma geral. E eu vou fazer com base em várias perguntas que nos foram feitas ao longo de serviços similares que nós fizemos em vários entes da federação. Inclusive com contribuições de colegas aqui que fizeram perguntas, né? Agradeço desde já que nós pautamos essas perguntas aqui. Mas, enfim, o que está por detrás dessas reformas? Porque o pessoal fala, é muito bom, é vantagem, mas espera aí, será que realmente é vantagem? Nós temos que refletir. Às vezes é, às vezes não é. Primeiro é o seguinte, por quê? Qual a razão das reformas? Todas as reformas tiveram como justificativa a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência. Ele é desequilibrado, isso é fato. Pode-se discutir números, mas não se discute que há déficit. Na maioria, nem todos têm, a maioria tem. E que, realmente, adotar um sistema híbrido para o Estado é interessante, porque ele limita o seu gasto de pessoal. Ele limita o seu gasto de pessoal de nativos e pensionistas. Isso é um limitador importante e interessante. E, às vezes, isso é convergente com também uma vantagem para o servidor. Vamos ver mais adiante. Mas, enfim, a necessidade era de equilíbrio financeiro e atuarial. Até então, quando o sistema garantia a integralidade no pagamento, você vai receber, no mínimo, a sua maior remuneração, ou você vai receber a sua maior remuneração, e vai ter correções de acordo com as correções e os reajustes que o ativo tiver. Se o ativo tiver 10%, o pensionista e o aposentado 10%. Essa é a regra da paridade. Então, naquele mundo, naquele momento, integralidade e paridade era um baita de um incentivo. E tem uma razão disso, viu, gente? Ser servidor público, muita gente sabe o que eu estou dizendo aqui, não era tanta vantagem assim, não. Antes de 88, especialmente, não havia plano de cargos e salários, não havia remuneração adequada. Chamava-se a pessoa e falou, olha, vem para cá que eu te dou a integralidade e a paridade,
que é a garantia que eu posso te dar lá no momento da aposentadoria. Isso mudou. Isso passou a mudar. Bom, qual é o detalhe? Quando estava na integralidade e paridade, a responsabilidade pelo déficit era única e exclusiva do ente federado. Qualquer insuficiência financeira, a responsabilidade era do ente federado, que, por meio de recursos do Tesouro, angariando de impostos, que não tem vinculação, colocava recurso ali na Previdência do servidor. Isso foi ficando caro. Passou a ter 80% da folha, 60% da folha, 70% da folha, 80% da folha. Veio lei de responsabilidade fiscal e falou, não, tem que parar, não pode ter. Começou a ter esse problema. Um dos mecanismos, então, foi, olha, vamos dividir a responsabilidade. O servidor vai passar a assumir o risco também do déficit. A pergunta que você fez, ela está nessa linha. Tá? Então, o servidor é chamado para também responder junto com o ente federativo sobre eventual déficit no regime próprio e no regime complementar. Mais adiante eu vou dar uma pincelada nessa questão. Bom, mas vamos seguindo. Adotando esse teto de pagamento de benefício do regime geral, né, limita a responsabilidade do Estado e compartilha com o servidor. Muito bem. O que é o sistema único? Vamos entender, então, qual é o servidor que vai estar nesse sistema único, RPPS, né? Qual é o servidor que vai poder migrar ou vai poder aderir? Bom, data de corte aqui é até 2/8 de 2003, porque a partir de 3/8 de 2022, quer dizer, já é uma outra situação. Por que essa data? O que significa? De onde que vem essa data? A legislação diz o seguinte, olha, a partir do momento que for implementado o regime complementar, essa será a data de corte. E quando que ele foi implementado? Não foi na data da promulgação da emenda à Constituição, não foi na data da publicação das leis complementares, foi na data da aprovação publicada pela Superintendência de Previdência Complementar, PREVIC, do plano de benefício escolhido. Então, essa data tem uma portaria da PREVIC. Quem é PREVIC? PREVIC é um órgão do Ministério da Previdência que faz a fiscalização e orientação dos regimes, ou melhor, das entidades de previdência complementar, como a Previcon-SP. Então, a Previcon-SP foi lá, fez um convênio com o Estado do Pará, assinou um convênio, mandou para a Previc analisou, aprovou, publicou. Quando publicou, essa é a data de corte. Ou seja, quem ingressar depois, por exemplo, agora, o pessoal que está chegando, quem ingressar depois dessa data, não tem opção de sair do regime próprio, vai ficar no regime próprio, mas vai receber até o teto do regime geral, que é 7.507,49. E se quiser, por adesão, por opção, né, vai fazer uma adesão ao plano de benefício, que é a Previcon-PA. Eu não quero aderir à Previcon-PA, não quero. Tudo bem, direito seu. Eu quero aderir a uma outra entidade. Pode ir, pode fazer o que quiser. Tá? Agora, perder um patrocínio de mesmo valor, é difícil conseguir isso no mercado. Se eu pegar 8% em qualquer aplicação financeira, e mesmo que eu seja um bom piloto de investimento, é difícil conseguir o dobro. Então, talvez o atrativo seja esse, o patrocínio. E o patrocínio pode ser extinto? Pode. Existem duas leis, desde 2001, que é a Lei Complementar 108 e a Lei Complementar 109, que estabelecem as regras de funcionamento da Previdência Complementar. E lá existe lá, como será feita a extinção do patrocínio. E quais as regras de extinção. E o que será feito com o recurso daquela pessoa. Agora, veja, essa lei é de 2001. E ela não existia, quer dizer, não existia naquela época a Previdência Complementar dos Servidores Públicos. E olha que nós estamos falando de migração, que eu vou falar já disso, que é uma decisão, como eu disse, existencial, uma escolha existencial. É da existência da pessoa na face da Terra. Vai mudar a vida dela, ou não. Tá? O que vai acontecer é, se eu escolhi migrar por conta do patrocínio, por exemplo,
e depois me retira o patrocínio, houve uma quebra da segurança jurídica. Houve uma quebra da confiança. Eu entendo que isso é inconstitucional, né? Mas quem vai dizer isso no final das contas é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Mas aí fica a reflexão. Bom, e quem ingressou antes? Quem ingressou até 2/8 de 2022, né? E ingressou antes da emenda 41. A emenda 41 é de 31/12 de 2003. Quem ingressou antes de 2003, eu estou falando aqui então, ele vai poder ficar no regime próprio e se aposentar segundo as regras da emenda à Constituição 77, que a Luzia já esclareceu aqui. Regra de pontos, regra de pedágio, regra comum, né? Ele pode ter direito à integralidade? Em tese, sim, se ele chegar a 62 mulher, 65 homem e não tiver renda variável. Se tiver renda variável, é integralidade mitigada. Né? Ou ele pode, se ingressou antes da 41 e não atingiu a integralidade, seja ela integralidade total ou mitigada, ficar com média de 100% e reajuste anual pelo INPC. Isso aqui é uma outra coisa que nós temos que pensar com muito carinho. Talvez para o pessoal do Sindifisco, não. A integralidade e paridade é muito forte. Mas para servidores que não têm reajustes constantes na sua atividade, o benefício de média pode, na largada, ser menor, mas na sua existência ele vai alcançando um valor maior porque o reajuste é anual pelo INPC. Então, isso tem que ser observado categoria por categoria. Eu sei que tem outras categorias aqui presentes, é importante falar. Né? E quem ingressou depois da emenda 41, né? Mesmo depois, antes, aqui no caso, depois da 41 antes de 2/8, também mede reajuste pelo INPC. E o sistema, o tal sistema híbrido, o que é isso? O sistema híbrido é isso aqui, ó. Regime próprio, paga até 7.507,49. Esse é o limite. E acima disso, se a pessoa, o servidor quiser, né, se ele for aderir, migrar e aderir, porque são duas coisas diferentes. Migrar é uma coisa, aderir é outra. Migrar significa eu quero sair do sistema único RPPS e ficar no sistema RPPS até o teto e possibilidade de regime complementar. Tá? Essa é a situação. Ou eu quero migrar e aderir. Eu vou migrar, ficando no RPPS até o teto do RGPS, e aderir à Previdência Complementar. Como é a adesão aqui no Estado do Pará? Automática. Para quem ingressar. Para quem migrar, eu particularmente entendo que tem que haver expressa menção de migração e adesão. Porque são duas coisas distintas. Então, esse é o sistema híbrido. O que acontece? Quais as regras do RPPS? Essas todas que a Luísa falou. Quais as regras do RPC? As regras que a Josi falou. Então, estou juntando as duas coisas aqui. Tá? Como é feito, como é a performance do RPC, né, do regime complementar? Depende do que for investido. Eu fiquei satisfeito com o resultado da Previcom. Bateu o benchmark. 4%, né, mais IPCA, acima do CDI. Isso é interessante. E não são todos que conseguem isso. O que é benchmark? É um alcance, é uma meta. Tem uma meta a ser alcançada, uma meta arrojada, né? 4% mais IPCA, bateu, ok, na sua existência. Muito bom. Bom, servidores do sistema híbrido, ingressos até 2/8, que migrarem, e aqueles que ingressarem depois de 2/8 com adesão automática. A turma ali, que está chegando agora, os que serão possuídos, quer dizer, empossados, né? Eles vão ter que tomar uma decisão. Vou aderir ou não? Vale a pena aderir ou não? Eu penso assim, olha, patrocínio é muito forte. Muito difícil não ter o patrocínio. Tá? Então, a adesão é muito boa. E nós vamos ver que tem outras vantagens também. Mas imigrar é vantagem ou não? Existe uma regra geral para falar, olha, todo mundo deve migrar, todo mundo deve... Não, não existe regra geral. Ah, mas eu entrei junto com o sozinho. Apesar de sem trocadilho, entrei junto com o sozinho. Né? Tenho a mesma idade que ele, mas nós somos diferentes. Talvez eu tenha um tempo diferente do dele, talvez eu tenha uma composição familiar
diferente da dele, tem variáveis que podem tornar o nosso resultado diferente. Isso é individual, não tem jeito. Isso é individual. Mas vamos seguindo. Agora vamos lá. Vou fazer algumas perguntas, algumas mais simples, outras mais apimentadas. Então vamos entender o que é essa tal dessa migração. O servidor era sedentário. Ele não precisava pensar, não precisava nem preocupar com a aposentadoria. Agora ele precisa planejar. Migrar significa decidir, né, optar por mudar de um regime único para um regime básico até 7.507,49 e aderir ou não ao complementar. Isso é migrar. Tá? Quem pode migrar? Servidor que ingressou no serviço público até 2/8/2022. Isso aqui tem polêmica, viu? Marcelo sabe disso. A gente, o que conceitua para mim servidor público é titular de cargo efetivo é aquele, olha o exemplo que o Marcelo me colocou na mesa do almoço. Você estava almoçando comigo? Não, foi na mesa de reunião, aí vale a pena. Se fosse no almoço, você ia ver comigo. Ele falou assim, olha, imagina um servidor que vem do município. Eu sou de um município lá em Minas, no interior, Vale de Jequitinhonha, chama-se Jacinto, né? É um município de primeiro, se você passar a segunda, você sai dele, tá? Pequenininho, tá? Charles, tem um shopping da Rede Mall, lá em Belo Horizonte, chama Diamond Mall. O prefeito de Jacinto chegou lá em Belo Horizonte, né, onde eu moro, viu o Diamond Mall e gostou e quis fazer um shopping em Jacinto, ia chamar Jacinto Mall. Aí nós falamos, não, muda de ideia, porque não vai ficar legal, tá? Mas Jacinto tem servidor de cargo efetivo? Tem. 6.000 habitantes. Tem regime próprio? Não. Onde é vinculado os servidores do município de Jacinto? O regime geral, INSS. Regras do regime geral. Ele resolve vir para o estado do Pará, fez o concurso e veio para cá. E aí? Ele vai ser considerado ingresso no serviço público antes de 2/8, porque ele estava num município de regime diferente do qual ele veio, que é um regime próprio. Essas questões, elas vão ter que ser elucidadas. Tá? Não tem resposta na legislação. Eu tenho meu entendimento. Entendo que ele pode. Quem migrou pode voltar atrás? Me arrependi. Não quero. Perdeu o Playboy. É irretratável, é irrevogável. Não há como retornar ao status quo ante. Então, é uma decisão definitiva. Eu falei, decisão existencial. Né? Quem migrou é obrigado a permanecer? Migrei e me arrependi. O Previcom PA pela Josi lá tá mal das pernas, eu não estou querendo ficar lá, não. Posso sair? A qualquer hora. É. Como sair? Já eu falo de como sair, mas pode, não é obrigado a ficar, não. É um regime facultativo. Existe uma orientação geral? Não. É individual e personalíssima, e esse é um dos motivos pelo qual eu vou estar aqui. Hoje nós tivemos uma profícua reunião na Secretaria, eu tenho mania de falar de Estado de Fazenda, porque a minha lá é CEF, aqui é CEFA, Secretaria da Fazenda, Estado da Fazenda. Uma reunião profícua em que nós falamos, eu preciso de documentos do servidor. Eu preciso que o servidor faça o requerimento de histórico funcional e faça o requerimento de ficha financeira. Porque, de acordo com diante do histórico funcional dele, da ficha financeira dele, vamos fazer um parecer individualizado por nome e CPF. E só ele vai ficar sabendo qual é o parecer, o indicativo que é dado para ele. E a ideia é que os senhores terão à disposição esse serviço, vai ter um formulário, nós já pensamos tudo isso, o Sindifisco vai esclarecer um pouco melhor, né? Para que ele possa tomar a sua decisão. Por quê? Quem decide? Tem muita gente aqui que lembra desse programa, Quem Decide? Né? Você decide, pior, tá vendo? Eu não sou desse tempo, vocês se entregaram. Eu falei de propósito, né? Você decide. Quem decide? O servidor. Único ele, a responsabilidade é dele. Agora, sozinho é difícil. Ele tem que ter todas as ferramentas disponibilizadas pela Previcom, e é bom acessar o site lá para ver os simuladores. Muito boa a informação de ter um simulador do benefício especial, que eu vou falar agora,
né, que é um parâmetro importante. É importante que ele tenha essas simulações para que ele tenha elementos para que ele possa decidir. E o sindicato está ofertando mais um, que é o parecer, né? Haverá um apoio, sim, pareceres e consultas individuais. O que são indicativos de migração? O que são esses indicativos? Bom, há situações que, em princípio, indicam migrar. Por exemplo, quem aqui ingressou depois de 2003? A partir de 2004? Existe, em regra, um indicativo a migrar. Por quê? Os senhores recebem por média. Então, há uma forte tendência a migrar. Mas pode ser que o parecer diga o contrário, tem que analisar. Então, existe esse indicativo. O parecer vai dizer, o indicativo é forte, o indicativo não deve prevalecer. Tá? Olha a minha situação. Eu comentei isso com as colegas ali do IGEPREV. Minha situação, eu sou servidor do Estado, de Minas. Eu entrei antes de 98. Eu tenho direito à integralidade e paridade máxima, lá, em Minas. Não há indicativo para eu migrar. Mas eu fiz o estudo. E quando eu fiz o estudo, confirmou o indicativo que eu não deveria realmente migrar. Mas foi dito aqui, né, Luiz explicou muito bem a questão da pensão por morte. A pensão por morte, gente, num cálculo rápido, pode ser 36% do valor do benefício. Se você pegar que o mínimo é 60%, né, 60% mais 2%, você pega mínimo lá de 60%. Tá? E aplica os 60% em cima dele, dá 36%, que é um valor de 1/3 do benefício. E olha a minha situação pessoal. Tenho um filho completando 21 anos de idade agora, fazendo medicina. Se eu faleço, ele vai viver com qual pensão? Sendo que ele vai perder a condição de dependente. Não vai ter, nem se ele vai perder a condição de dependente. Nem se eu deixasse pensão, ainda que fosse pequena, mas ele vai perder a condição. O que eu fiz? Eu não migrei, mas eu aderi como facultativo. Aderi como facultativo, e aí eu tenho duas coisas que são vantajosas para mim. Eu sou professor, e às vezes, quando junta minha remuneração de servidor com de professor, no ano dá uma alíquota alta, eu tenho imposto a pagar. Todo dezembro eu vou lá e faço o quê? Aporte. Eu aderi para poder ter um lugar para aportar. Vou fazer aporte para quê? Para ter dedução no imposto de renda. O que eu ia pagar de imposto de renda, eu pago para mim, receber no futuro, para eu receber no futuro. Tá? E mais, aderir para que eu possa ter as vantagens da seguradora. A seguradora que é a MAG. Né? A MAG, então, ela faz um seguro, só para ter uma ideia, eu fiz algumas cotações para mim, segurar um capital de 1 milhão, que é um custo de medicina. Tá? E são 2 filhos, a outra está indo para medicina também, então vou ter que aumentar a contribuição. Mas, enfim, 1 milhão. R$400 por mês. Se eu fosse lá na instituição financeira particular, num banco qualquer, era R$800 a R$900. O mais que o dobro. Então, é uma vantagem? É. Tá? É uma vantagem não só para a pensão, como para a aposentadoria por incapacidade permanente. Porque na aposentadoria, que aposentadoria é essa? A invalidez. Vamos resumir. Porque na aposentadoria por invalidez, uma das formas de cálculo é, se eu não sou aposentado, a base de cálculo passa a ser o valor que eu estaria, né, com o período lá que eu trabalhei, vamos imaginar que eu trabalhei 10 anos, né, eu vou pegar pelo mínimo, o valor vai lá embaixo. Ela vai reduzir significativamente. Então, eu tenho um seguro para eu também usufruir de uma possível, né, de uma situação que pode ser ruim para mim. Então, essa é uma vantagem a ser considerada. Né? Vamos mais. Até quando será permitido? Até 2 de agosto de 2024. É um prazo razoável. Não deixem para a última hora. Vai caber aos senhores servidores requerer os documentos necessários. Não vai dar para requerer em cima da hora e querer que com 1 dia, 2 dias, o órgão forneça e o advogado faça. Isso não é possível. Então, façam com antecedência. E repliquem, né? Repliquem para os colegas. Você não teve lá, é importante você perceber isso. Existe algum incentivo para migrar? Além desse que eu falei, existem mais algumas coisas? Bom, existe.
existe um chamado benefício especial. Então, vamos apimentar a situação. É agora. É agora. O que é esse benefício especial? O que significa essa parcela, essa verba? Migrando, ao migrar e aderir, se o servidor migrar e aderir, quando ele se aposentar, a ideia é que ele receba 3 cotas. A primeira cota do RPPS, até 7.507,49. Ah, como que vai ser feito o cálculo disso? Bom, isso aqui é outra polêmica, tá? Porque há entendimento de que, se ele optou por migrar, ele está abrindo mão da integralidade e paridade. Então, ele vai ter o cálculo do primeiro benefício ali, limitado ao teto do RGPS, por média, 100%. Estava conversando com o professor João Batista Lázari, que é uma sumidade no assunto também, ele falou, não, eu divirjo. Porque se ele, por exemplo, tem direito ao artigo 3º da 47, vai ser integralidade, teto. Né? E outra coisa, e quando o teto variar? Porque o teto varia todo ano. Todo ano o teto muda, por quê? Muda pelo índice do INPC, data base janeiro. Vai ter um reajuste? Vamos imaginar. Olha só, ele aposentou com 7.500. Está dentro do teto. Ok. Aí o teto reajustou para 7.800. Esse percentual de reajuste vai cair para ele ou não? Tá? Só estou lançando dúvida aqui. Eu não sei também não, ainda não. Nós temos ainda que pensar umas coisas. Segunda cota, o benefício especial, à custa do Tesouro. Quem vai pagar? Bom, aí é uma questão de organização. Pode ser o IGPREV, pode ser o Estado, pode ser na Folha, isso vai se organizar. E a terceira cota, o que ele acumulou na Previdência Complementar, fazendo a simulação lá no site. Ele vai perceber isso. Então, a composição dessas 3 parcelas é que vai definir, vai ser um dos indicativos, lembra do indicativo? Um dos indicativos que ele deve ou não migrar. Pessoal que está chegando agora, não tem o BE. Tem até o RPPS e tem a Previdência Complementar, não tem o BE. Por quê? De onde vem esse BE? Qual a razão desse benefício especial? Esse benefício especial, gente, o que ele é? É um incentivo à migração, calculado com base nas contribuições recolhidas ao regime próprio de previdência social dos entes federativos. O BE para os servidores que optarem pela migração será equivalente à diferença entre o salário de contribuição ou subsídio mensal e o limite máximo estabelecido pelo RGPS, multiplicado por um fator de conversão, que eu explico logo abaixo o que é esse fator de conversão. Esse benefício especial, então, ele visa, de certa forma, recompor aquilo que se contribuiu no sistema único RPPS. Já que você migrou, você vai para um sistema híbrido, eu tenho que te compensar acima daquilo que você contribuiu lá atrás. Né? E o ideal era pegar todos os recursos que foram aportados lá, no que excedeu o teto, e fosse transferido para a Previdência Complementar. Isso era o certo, com juros e correção monetária. Né? Não foi feito assim em nenhum lugar. Criaram um benefício especial para incentivar e mitigar, talvez. Tem lugares que sequer criou o benefício especial. O meu estado, por exemplo, não criou de primeira. Nós tivemos que insistir para criar, e aí foi criado. Tá? Em relação aos outros benefícios especiais criados no âmbito federal, no âmbito de outros estados, o nosso BE aqui do Pará é bom? É bom. Ele tem uma forma de cálculo interessante, né? Ele não utiliza média, né? Pega a última remuneração, deduz o teto do regime geral, é uma vantagem bem boa. Mas ele não é excelente. Por quê? Porque ele tem um problema na pensão. Quando é BE de pensão, cai no cálculo danado dos 50 mais 10%. Tá? E aí tem que refletir sobre isso. Então, multiplica por esse fator de conversão, que é uma questão técnica, não vou entrar aqui nesse assunto, mas está aqui definido. Esses slides também vão ser disponibilizados. Tá? Quando será pago esse BE? Juntamente com a aposentadoria no RPPS. Aposentou no RPPS, aposentadoria, BE e complementar. Incide contribuição previdenciária no BE? Não. Tema 163 do Supremo Tribunal Federal já decidiu que, se não incorpora para cálculo do benefício, não pode ser base de cálculo de contribuição previdenciária. Não é.
Incide sobre ele imposto de renda? É renda? Polêmica, mas tem incidido, sim. A União incide o imposto de renda, né? Ah, mas não é renda, porque não é uma espécie de compensação por aquilo que foi, mas não foi. Criaram um benefício sui generis, que é um mecanismo de incentivo à migração, e estão tributando para fins do imposto de renda. De forma conservadora, vocês vão ver que no parecer a gente coloca lá a tributação do imposto de renda no BR, contando com essa situação. Há dúvidas, tá? Eu estava estudando o conceito de renda, né? Tem muita gente aqui tributarista que entende da tributação. Eu não sei se o BE se encaixa no conceito de renda definido pelo Supremo Tribunal Federal, à luz dos precedentes que ele já tem sobre o assunto, né? Porque lá a ideia de renda é aquele ganho patrimonial. E eu não sei se tem ganho, na verdade tem retorno, né? Mas é polêmico. O cálculo do BE, direito adquirido, pode mudar? Bom, é regime jurídico, é lei, a lei pode mudar. Eu entendo que tem que ter efeitos prospectivos. Por exemplo, a União fez isso. A União abriu várias possibilidades de migração, várias vezes, eu acho que foram 6 ou 7. Eles chamam lá de janelas, né, Charles, de migração. Eu brinco. Se fosse bom, não seria janela, porque eu não entro pela janela, eu entro pela porta. Mas tudo bem, né? Abriram lá janelas de migração. A última janela que se abriu foi por uma medida provisória, 1119, o BE era diferente do BE anterior. E era pior. Tá? Ele era diferente, mas para quem fizesse a migração depois. Depois foi corrigido isso, porque na transformação da medida provisória para a lei, ficou igual. Então, aí não teve prejuízo. Mas, em tese, ele não é direito adquirido, ele é regime jurídico. Então, é uma natureza sui generis, né? Ele não pode dizer que é nitidamente compensado. Na União, os pareceres que existem na AGU dizem que ele tem natureza compensatória, mas incide o imposto de renda. Eu não consegui entender essa lógica. Tá? O que é a SP Previcon? Repito, é uma entidade, é uma pessoa jurídica de direito público com finalidade de capitalização de recursos previdenciários, que é de direito privado. E o plano se chama Previcon PA. Tá? Você é servidora da Previcon SP? SP Previcon? Do IPESP que foi cedida para lá. Isso. Ótimo. Então, foi cedida para o SP Previcon e está responsável pelo Previcon PA, que é o plano de benefício. Tá? Quem fiscaliza a SP Previcon? Previc, como eu já disse, é um órgão do Ministério muda toda hora, né? Ministério da Previdência agora. O Ministério da Previdência era da Economia, depois passou a ser Trabalho e Previdência, agora é Previdência, MPS. É um órgão de lá que é altamente regulador. Altamente regulador. A regulação é forte. Para estar na Previcon, é preciso ter certificação, é preciso ter qualificação. Não pode ser cabide de emprego. Quem está lá tem que passar por provas. Tem um instituto, que é o ICSS, que verifica se a pessoa tem qualidade para ser gestor. Ele tem que entender de investimento, de administração, de gestão, de finanças, de um monte de coisa. Tá? Tem que ter qualificação. Tá? Tem que ser servidor. Por enquanto, ela é cedida e só tem servidores. Tem responsabilidade pessoal. Eu sou gestor da minha Previcon lá, que é a prima, Previcon MG, que é dona da marca. Tá? Eu tenho seguro. A gente tem um seguro D&O para poder atuar. Isso vai chegar no RPPS. Eu estava conversando isso com a Luísa. Os servidores do RPPS aqui são altamente qualificados e daqui a um pouco vão passar pelo Progestão, que vai exigir deles certificação e seguro. Já tem, né? Pois é. Qual o valor da contribuição? Existe uma contribuição mensal ordinária, na qual o servidor participante escolhe o percentual incidente sobre a sua base de remuneração. Já foi explicado isso. Qual que é a contribuição mínima? 1%. Contribuição mínima de 1%. Então, se quiser só aderir, contribui com 1%, adere,
e faz o benefício de risco. De 1% a 8,5%, o servidor escolhe, tem o patrocínio na mesma medida. Se ele quiser ultrapassar e o limite é 15%, tem limite? É, para tributação, mas não tem limite. Ele pode aumentar o limite, tá? 25%. Ele não tem esse limite, mas não tem a contrapartida igual. A contrapartida é limitada a 8,5%. Tá? E a ideia é essa. Quem recolhe mais, acumula mais e tende a receber mais, de acordo com a performance dos investimentos. Existe um comitê de investimento que segue normas também da Previc. Tem onde pode se aplicar. Eu quero ver, inclusive, a carteira da Previcom para ver onde foi. Está no site, bacana, né? Para a gente ver quais são os investimentos, quais são os fundos que são aplicados. Isso tudo tem que ter transparência, né? A contribuição do Estado, para quem migrou, chama-se patrocínio até o limite de 8,5% da base da remuneração. No aporte não há patrocínio, e para quem aderir, também vai ter o patrocínio nas mesmas condições. Mas, esse patrocínio pode cessar? Pode. Existe a legislação prevendo a cessação do patrocínio. Eu, particularmente, entendo que pode cessar para quem vier. Para quem já está, não pode. Porque a pessoa tomou a decisão, especialmente da migração, com base no patrocínio, ou de aderir por causa do patrocínio. Se não fosse o patrocínio, você aderiria? Não sei, talvez não. Tá? Se o servidor se exonerar ou passar em outro concurso, o que ele pode fazer com os recursos capitalizados? São os chamados institutos da Previdência Complementar prevista em lei. Né? Resgatar, você toma uma facada no imposto de renda. Porque se você deduz lá no começo, lá no recebimento, você vai ter a tributação. Continuar no plano como facultativo, que é o chamado autopatrocínio. Ter o benefício proporcional diferido, você não falou dele, Josi, do BD, do BPD. Mas tem, né? O benefício proporcional diferido. Não, eu vou parar de pagar, vou estancar os pagamentos, não quero resgatar, não quero portar, quero deixar lá rendendo, eu confio na Previcom PA. Lá na frente, quando eu implementar os requisitos para aposentadoria, eu recebo ele de forma proporcional. É uma possibilidade. E portar para outro plano igual. Ah, eu tenho PGBL, eu posso trazer o PGBL para o Previcom PA? Pode. Eu tenho VGBL, VGBL não pode não. Tá? Tem que observar essas questões aqui. Quais os custos da Previcom PA? Pode dar uma baixadinha lá, tá meio caro, viu? 3% de taxa de carregamento, né? 3% de taxa de carregamento, ok, isso aí é bacana. E 1% de taxa de administração sobre... Esse aqui que é o valor que vocês têm que ficar atentos. Viu, sindicato? Viu, Estado? Abaixar 1% da taxa de administração. Isso é bastante alto pelo mercado. Eu acho que, numa conta rápida que nós já fizemos uma vez, isso excede uma taxa de carregamento equivalente a 7%. É alta. A contribuição mensal e os aportes dão direito a que benefício? Ao benefício programável, que ele contratou. Uma renda mensal paga junto com a aposentadoria de acordo com o que foi acumulado. Essa é a lógica. O que são benefícios de risco? Esse que eu falei, morte e invalidez. Quem quem é responsável pelos benefícios de risco? A MAG, é uma seguradora. Porque não existe autorização da Previcom, que é uma entidade de previdência, a trabalhar com seguros. Então tem que ter uma seguradora associada. Tá? Servidor que não migrar, pode ser participante facultativo? Não migrei, pode, é o meu caso, é aquele exemplo que eu dei. Sim. E ele pode contratar os benefícios de risco? Sim, deve. Sim e deve. Então, assim, se eu optar por migrar, às vezes eu tenho que pensar também em aderir, migrar, aderir e contratar benefício de risco. Se eu não migrar, é bom pensar em aderir para contratar o benefício de risco. Tá? Qual seguradora? É a MAG, eu já disse. As contribuições mensais, os aportes são dedutíveis no imposto de renda? Sim, nos termos da legislação. Hoje, toda hora muda. Hoje é limitado a 12% do valor. Né? Tem algumas questões lá, se tem aporte do patrocinador, se não tem aporte do patrocinador. Tem um canal interessante
que é Perguntas e Respostas da Previcom PA. Depois acessa lá, tem essas perguntas e respostas, lá está muito bem explicadinha essa parte. E como são investidos os valores acumulados? Como eu disse, existe toda uma comissão que segue orientações do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo dá as instruções, o Comitê de Investimentos procede à operacionalização e faz as recomendações. Tem assessoria externa, né, para poder também fazer as indicações de qual é o melhor, qual é o pior, tira daqui, põe ali. Tá? Mas o que se percebe aqui, tá, e se esse sistema aí der errado? Quem vai pagar essa conta? O servidor, o participante. Tá? No RPPS é o Estado, ainda é o Estado. E no complementar é o participante. Tá? Ele é que vai assumir o risco de um plano mal sucedido. Então, quem é o principal fiscal? Ela disse aqui, é o participante. Ele tem que estar ali, ó, na cola, o tempo todo. Ele deixa de ser um mero espectador e passa a ser um planejador. Ele tem que entender dessa situação. Tem N outras perguntas, tá? Eu deixo aqui para vocês um livro que é da minha autoria, já está na sua 9ª edição, que é sobre o regime próprio e complementar. A gente trata sobre esses assuntos aqui no próprio complementar. O que eu falei lá para as colegas do IGEPREV é esse livro aqui, que é o Manual do Servidor Público, que fala da parte do direito administrativo, né, o que é concurso, posse, nomeação, exercício, progressão, tal, tá? E fala do previdenciário também. E, no mais, eu quero agradecer, ficar à disposição de vocês e espero vê-los individualmente nas consultas. Muito obrigado. Obrigada, professor. Marcela, pode pegar essa pergunta bem aqui, ó. Boa tarde. A minha pergunta é básica. O militar, ele terá direito ao benefício especial, caso ele opte pelo regime complementar? Então, é uma novidade para mim. Tá? Eu não estudei com esse olhar, porque eu estudei em relação aos servidores civis. Eu acho que sim, ele tem o benefício especial. Tá? Mas eu tenho, para te dar a confirmação certa, eu tenho que verificar. Mas eu penso que sim. Ele não pode ter tratamento diferenciado, inclusive. Tá? Obrigado. Professor, o benefício especial, ele é vitalício? Ele oscila, por exemplo, a aposentadoria por incapacidade? O valor ele é o mesmo, ele vai se manter independente de qualquer situação, como, por exemplo, a incapacidade? A ideia é que ele seja concomitante à aposentadoria, vitalício para o servidor, tá? E até a extinção da pensão. Nesse sentido, sim. Ele não é um benefício passível de herança. Tá? Então, ele extingue com a aposentadoria e, se vier a pensão, extingue com a pensão. Mas, nesse sentido aí, ele é vitalício, sim. Não é limitado ao que ele contribuiu. A questão é, ele pode mudar? A regra pode mudar? Bom, pode tudo. Agora, eu entendo que para quem tomou aquela decisão não pode mudar, não. É daquele jeito ali. É uma situação de segurança jurídica. Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Marcelo Campos. Obrigada por ter vindo lá de Minas Gerais, contribuir com esse evento tão importante. Gostaria de pedir uma salva de palmas para o professor Marcelo.